No mundo material, logo na primeira dimensão, após a material, já não existe mais como se esconder atrás de nada. Então, se aqui na dimensão material já tem tanto sofrimento, que normalmente está ligado também à pobreza, lá as coisas se complicam e é multiplicada em 10 vezes. O rico da terra não é mais rico lá. Não conseguirá esconder a tristeza do seu coração. Não conseguirá esconder-se atrás de roupas ou casas novas. Seu dinheiro não vai com ele. E mesmo que fosse, não valeria nada. Toda a ilusão material que criamos ao nosso redor, uma forma de refúgio temporário, nos dá a sensação de paz momentânea. Dificilmente paramos para cuidar do que realmente somos. Por que estou discorrendo acerca disso? Caro amigo, não posso deixar de lhe falar o que irá encontrar, pois tive muitos encontros dolorosos fora do corpo. Porém, o pior deles foi comigo mesmo. Fora do corpo, não existe mais como esconder o que somos uns dos outros e principalmente de nós mesmos. A realidade é arrebatadora. Por mais que eu fosse espiritualista, por mais que eu estudasse e modificasse muitas ações que naturalmente percebi serem necessárias durante as experiências extracorpóreas, isso tudo não foi suficiente para que eu não ficasse extremamente assustado com o que eu era de verdade e constatava sempre que me encontrava lúcido. Respostas do porquê eu passava por determinadas situações e dificuldades, tanto financeiras como emocionais, e assim fui vendo quem eu era. Quando não percebia sozinho, alguma entidade que eu amparava falava sem dó e sem pena, em palavras mais ou menos assim: Quem é você para dizer isso de mim se você faz isso? apontando erros, defeitos, situações às quais as sensações eram de agulhas sendo enfiadas no meu coração. Não eram somente simples palavras, elas vinham como imagens, eram cenas, energias absurdamente fortes, sendo colocadas de formas realistas e muito duras. Não havia como correr. Muitas vezes eu me desequilibrava e chorava, pois via o que eu era de verdade e sentia vergonha, muita vergonha. Quantas vezes acordei chorando e ficava triste durante o dia todo. E nisso fui percebendo o tamanho e a pequenez em que me encontro. Não pensem que sair do corpo é evolução moral ou algo desse tipo. É somente uma capacidade natural que todos nós temos. Lembrar das experiências é um detalhe mínimo que pode ser conquistado por qualquer um, pois todos saímos e essa é uma necessidade inata a todos nós, para que nos libertemos temporariamente do corpo físico. É tão diferente, anormal e limitado estar no corpo físico, pois a nossa verdadeira realidade é outra. E ainda perguntamos: sair do corpo para quê? E nisso vem tantas perguntas como: por que não lembramos? Para tudo existe uma explicação lógica, e o projetor consciente tem uma parcela muito importante nessa visão, mas isso é assunto para os próximos capítulos. Quaisquer pessoas poderão ler vários relatos, locais aonde andei, e poderão ter uma noção do que são esses lugares. São experiências que eu pude vivenciar e, com grande esforço, descrevê-las sem perder a essência do que vi, lugares aonde passei e seres que encontrei. Algumas vezes lerão relatos maravilhosos, encontros com seres que nem sei como pude estar perto, mas muitas vezes perceberão que, principalmente, andarei em dimensões astrais densas, ajudando, amparando e aprendendo. Gostaria de poder colocar somente relatos e informações de passagens em colônias espirituais, encontros com seres lúcidos e passagens por situações maravilhosas, mas essa não é a realidade do que tenho visto nesses 17 anos de práticas, e serei muito realista sobre tudo o que vi
por mais difícil e traumático que seja. No entanto, pelo menos tenho a certeza que ao terminar este livro, os ouvintes terão a real visão do que é o mundo espiritual na visão de um projetor astral. Nesse livro, tratarei de forma muito clara e realista os assuntos, dentre eles o medo. O medo tem sido um companheiro lamentável de muitos iniciantes e projetores já experientes. Eu já passei por situações às quais certamente 99% dos projetores também teriam medo. Isso porque a maioria dos projetores atuais, inclusive eu, foram culturalmente criados no método ocidental. O método ocidental, nesse caso, é um termo utilizado para definir algumas formas que a nossa sociedade interpreta os conhecimentos e conduz a vida de sua população. Uma vida muito ligada ao capitalismo, isto é, ao ter, e com isso vem várias repercussões como o medo da morte, dos espíritos, do desconhecido. É claro que devemos ser cautelosos no que diz respeito ao que não conhecemos, porém, não temer somente e procurar estudar. O medo faz parte do processo. Não há como deixar de senti-lo. Atualmente, durante as palestras, seminários e cursos que sou convidado a ministrar, começo com a seguinte pergunta: quem tem medo de espíritos, por favor, levante a mão. Eu levanto após a pergunta. Sim, apesar das vivências, não é que eu tenha um medo doentio, mas eu tenho um medo natural, que é o respeito ao lugar onde estou indo e a precaução de tomar as medidas corretas, de saber reagir e respeitar cada lugar que passo e até mesmo sustos, mas já aprendi a conviver com eles também. Eu conheço ateus que dizem friamente não acreditar em nada, mas quando vão se deitar de luz apagada nos seus quartos e se lembram que podem existir espíritos, que talvez eles possam sair conscientes do corpo físico, morrem de medo. Eu tenho alguns amigos ateus que, para chegarem à cozinha, vão acendendo as luzes da sala, do corredor, do banheiro e, na volta, ao chegarem ao quarto, vão de olhos fechados até a cama, com medo de verem espíritos no quarto. E se dizem ateus, hein? É que o medo está além dos nossos estudos e não se altera tão facilmente. Não podemos dizer a alguém ou a nós mesmos para não ter medo. O medo pode ser tratado de forma inteligente, entendendo o que é, vivenciando-o e estudando-o, transformando teoria em prática, conversando conosco mesmo, conversando com o medo pessoal e usando-o para o nosso proveito. Mas isso não acontece de uma hora para outra, pois fomos criados num meio social ligado ao terror, nos filmes, cinemas, dentre outras formas de mídia e educação cultural que chamaríamos de doentia. Afinal, não fazem bem à nossa mente e às nossas crianças.